I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Eu sou o professor Ailton Ribeiro, tá certo? Segundo ano do ensino médio, tá? Do ensino médio, ok, pessoal? Olá, pessoal, tudo bem? Então, ó, no vídeo, tá, de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre multiplicação de matrizes, tá? Mas antes de chegar em, propriamente dito, em multiplicar duas matrizes ou três matrizes, enfim, desta forma, tá? A gente vai aprender ou verificar como se multiplica uma matriz por um número real, tá? Se eu tiver um número real qualquer, 2, por um exemplo. Como é que eu faço para obter duas vezes uma certa matriz, tá? E isso daí tudo a gente vai iniciar dessa forma, tá certo? Bom, vamos ver por um exemplo, tá? Eu tenho essa matriz aqui, ó, a matriz A, que ela tem os elementos A, B e C, né? Se eu quiser fazer isso daqui, ó, quem seria a matriz A mais A, né? Ela seria uma matriz, né, ó, aqui é a matriz A, que é A, B, C, D, mais a própria matriz A, B, C, D, né? Bom, somando essas duas matrizes, né, a gente já sabe que vai ser os elementos correspondentes, A mais A, 2A, né? B mais B, 2B, C mais C, 2C, D mais D, 2D, 2D, né? Ou seja, olha aí, ó, A mais A, duas vezes A. Então, o que a gente conseguiu perceber? Que quando eu pego um número qualquer, 2, por um exemplo, vezes uma matriz A, eu posso separar dessa forma, A mais A, somo as duas matrizes, e o que eu percebi? Que o resultado, né, é eu pegar cada elemento da matriz original e multiplicar pelo número que eu quero aqui, ó. 2 vezes A, 2 vezes B, 2 vezes C, 2 vezes D. Então, ó, tente fazer aí no seu caderno, ó, quem seria 3A? Que é A mais A mais A, que no final das contas vai ficar 3A, 3B, 3C, 3D. Então, quando eu tiver um número qualquer e multiplicar por uma certa matriz, o resultado, a matriz resultado vai ser eu multiplicar cada elemento desta matriz por este número, tá? Então, se aqui for um 3A, 3, 3, 3, 3 e os elementos da matriz A. Tá certo, pessoal? Então, é assim que a gente multiplica uma matriz, tá? Uma matriz qualquer por um número real, tá? Dessa forma. Então, a multiplicação das matrizes por um número real, ela tem algumas propriedades, tá? Que quando aparecer vão nos ajudar bastante, se conseguirmos identificar, tá? E as propriedades são as seguintes. Vamos considerar duas matrizes, A e B, do mesmo tipo, tá certo? 3 por 3, 4 por 4, 2 por 3, enfim, do mesmo tipo. E RS, dois números reais, quaisquer. A primeira propriedade, ela diz o seguinte, ó. Se eu pegar, resolver primeiro dentro do parênteses, né? A matriz A mais a matriz B e depois multiplicar por R, tanto faz, ou o resultado é o mesmo que eu fazer essa distributiva aqui, né? Ó, RA mais RB, tá? Então eu posso primeiro somar as duas matrizes e multiplicar por R, ou eu posso pegar cada matriz e multiplicar por R e depois somar o resultado dessas duas matrizes, ok? Bom, a próxima, né, também é uma distributiva aqui, ó, né? Se eu somar dois números RS e depois multiplicar por uma matriz A, o resultado é o mesmo que eu multiplicar R por A e depois somar com S por A, tá? Também os resultados aqui são equivalentes, tá? Nessa terceira propriedade, né, se eu fizer a matriz A multiplicado por S e depois multiplicar por R, o resultado vai ser igual a eu multiplicar primeiro os dois números reais, RS, e só depois multiplicar pela matriz A, tá? Já a quarta propriedade, ó,
a transposta de uma matriz RA vai ser igual a R vezes esta A transposta, tá certo? Então, sempre que aparecer alguma dessas relações aqui, a gente pode usar se for facilitar a nossa vida, ok? Bom, para fixar aí esse conceito, tá, de multiplicação de uma matriz por um número real qualquer, vamos resolver esse exercício aqui, ó. Dadas as matrizes A, 5, 2, B, 1, 2, ou seja, todas essas três matrizes, A, B e C, elas são de duas linhas e uma coluna, né? 2 por 1, tá? Vamos obter a matriz A mais 2 vezes a matriz B menos 3 vezes a matriz C, tá? Então eu só vou reescrever aqui. Quem é a matriz A? Tá ali, ó. 5, 2, né? Mais 2 vezes a matriz B, né? Que vai ser 1, 0 aqui, né? Menos 3 vezes a matriz C, que é 3 e 1. Ok? Então aí a gente pode só, né, usar o que acabamos de aprender, né? A definição dessa multiplicação de uma matriz por um escalar, tá? Então aqui eu posso fazer, ó, 5, 2, mais, né? Aqui mais. 2 vezes essa matriz é eu pegar todos os elementos dessa matriz e multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0, né? Menos cada elemento dessa matriz, né? 3, 1, dessa matriz C, eu vou multiplicar por 3. Então vai ficar 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3, né? E aí basta agora fazer essa grande operação ali, tá? Ó. Então vai ficar 5 mais elemento correspondente com elemento correspondente, tá? 5 mais 2 menos 9. 5 mais 2 menos 9. O outro elemento é o 2 mais 0. 2 mais 0 menos 3. Menos 3, tá? Então essa matriz resultante vai ser a matriz 5 mais 2, 7, menos 9, vai dar menos 2. 2 mais 0, 2, menos 3, menos 1, tá? Então a matriz resultado vai ser a matriz menos 2 e menos 1, tá? Resultado desta operação aqui. Bom, agora chegamos na multiplicação de matrizes, tá? Ou seja, na multiplicação entre duas matrizes, três matrizes, enfim, quantas matrizes a gente quiser, tá? Então a gente só deve multiplicar ou só podemos multiplicar duas matrizes se prestarmos atenção na seguinte condição, tá? O número de colunas da matriz A, ou seja, da primeira matriz, tá? A gente quer multiplicar duas matrizes. Essa daqui é a primeira, essa é a segunda. Então o número de colunas da matriz A deve ser igual ao número de linhas da matriz B. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, tá certo? Então, ó, se eu tenho aqui uma matriz A do tipo M por N, com M linhas e N colunas, tá? Aqui está o número de colunas. Eu só posso multiplicar essa matriz A por uma matriz B se o número de colunas, né, da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Então, essa matriz B, né, eu só posso multiplicar se aqui for N também. N linhas, tá? Então, esse número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, tá? Então, isso daí deve ser igual, ok? O resultado desta multiplicação, quando eu perceber que essas duas coluna foi igual ao número de linhas, vai me dar uma matriz resultado, né, a matriz C, que vai ser uma matriz de que tipo? Bom, vai ter o número de linhas da A, M, pelo número de colunas da B, P. Então, o resultado vai ser uma matriz M por P, tá certo? Então, é dessa forma aí, tá? A condição
para que a gente possa multiplicar duas matrizes. E como é que vai ser essa multiplicação, professor? Então eu coloquei, a gente vai ver isso daí através de um exemplo. Vamos ver para esse exemplo aqui, né? A primeira coisa que temos que ver é se o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Essa matriz aqui é uma matriz do tipo 3 linhas por 2 colunas, tá? Esta outra matriz é uma matriz do tipo 2 por 2. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, eu posso fazer esta multiplicação dessas matrizes. O resultado vai ter uma matriz, com 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, 3 linhas e 2 colunas aqui. Como é que a gente vai multiplicar duas matrizes? Bom, a gente vai pegar cada linha da primeira matriz, né? E multiplicar por cada coluna da segunda matriz. Se eu peguei, preste atenção. Se eu pegar a primeira linha e multiplicar com a primeira coluna, né? Vai dar primeira linha com primeira coluna, vai dar o elemento da primeira linha, primeira coluna da segunda matriz. Se eu pegar a primeira linha e multiplicar com a segunda coluna, primeira linha, segunda coluna da outra matriz. E assim sucessivamente, tá? Cada elemento. Então vamos lá. Cada linha a gente vai multiplicar por cada coluna. Cada linha multiplica por cada coluna. Então esta primeira linha multiplicado pela primeira coluna, né, vai dar os elementos da primeira linha, primeira coluna. Então eu vou multiplicar, 1 vezes 7, 1 vezes 7, mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, Eu vou multiplicar essa linha, primeira linha, com a primeira coluna. 1 vezes 7, mais 3 vezes 3. Deu o elemento da primeira linha com a primeira coluna. Vamos multiplicar agora a primeira linha com a segunda coluna, né? Cada elemento, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. 1 vezes 6, 1 vezes 6, 3 vezes 2, mais 3 vezes 2. Primeira linha com a segunda coluna, vai dar o elemento da primeira linha com a segunda coluna. Não posso botar esse elemento aqui, na segunda linha, primeira coluna. Por quê? Eu estou multiplicando a primeira linha com a segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna aqui, tá? Bom, a primeira linha eu já multipliquei com as duas colunas. Agora eu vou para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. Vai dar um elemento aqui, da segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 7, né? Então aqui vai ficar, 2 vezes 7, mais 1 vezes 3. 1 vezes 3. Segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 6, 2 vezes 6, mais 1 vezes 2. 1 vezes 2, né? Segunda linha com segunda coluna vai dar o elemento da segunda linha, segunda coluna. Terceira linha agora, né? 0 vezes 7, 0 vezes 7, mais 4 vezes 3. 4 vezes 3. Terceira linha agora com a segunda coluna. 0 vezes 6, 0 vezes 6, mais 4 vezes 2. 4 vezes 2. Certo? E agora basta a gente fazer essas continhas aí e encontrar, né, o resultado da multiplicação dessas duas matrizes. Primeiro a gente faz as multiplicações, né? 1 vezes 7, 7. 3 vezes 3, 9. 9 mais 7, 16. Então, este elemento da primeira linha, primeira coluna, deu 16. 1 vezes 6, 6. Mais 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12, né? 2 vezes 7, 14. Mais 1 vezes 3, 3. 14 mais 3, 17. 2 vezes 6, 12. 12 mais 2, 14. 14 ali. 0 vezes 7, 0. 4 vezes 3, 12. Mais 0, 12. 0 vezes 6,
0. 4 vezes 2, 8. Então tá aí, ó, a matriz, resultado da multiplicação desta matriz por esta outra matriz. Bom, então falando ainda um pouco sobre multiplicação de matrizes, tá? A gente vai ver um pouco sobre potência de uma matriz. Uma matriz, ela só pode ter uma potência, né? A gente só pode multiplicar ela por ela mesmo se essa matriz é uma matriz quadrada, né? Porque o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Como essa primeira e a segunda é ela mesmo, então ela tem que ser, o número de linhas e colunas tem que ser iguais. Logo, ela tem que ser uma matriz quadrada, tá? Então, vamos considerar uma matriz A quadrada, né? Com uma potência n qualquer pertencente aos naturais diferente do zero. Uma coisa que temos que lembrar é que A elevado à potência 1 é o próprio A, tá? É o próprio A. E A elevado a uma potência n, a gente pode desmembrar ela da seguinte forma. A vezes AN menos 1. Lembre-se que em multiplicação, né, a gente repete a base, que é A, e soma os expoentes. Então aqui tem o expoente 1, com esse menos 1 aí vai dar o próprio expoente n. Então é esta propriedade aqui que a gente tem que resolver, tá? Para multiplicar ou para resolvermos potências de uma matriz, tá? Não basta multiplicar os números, né, os elementos ao quadrado. Isso daí tá errado, tá? Por exemplo, se eu tenho uma matriz A com os elementos 2, 3, 1 e 0, quanto seria A ao quadrado? O resultado disso daqui, coloque na sua cabeça, não é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 1 ao quadrado e 0 ao quadrado. Não posso cada elemento ao quadrado, tá? O que eu tenho que fazer? Usar essas propriedades. Eu vou desmembrar isso daqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que A vezes A. Ok? Então, A vezes A. Logo, ó, isso daqui vai ficar, ó, 2, 3, 1, 0. Que multiplica ela mesmo. 2, 3, 1 e 0, né? E aí a gente já sabe que a multiplicação de matrizes é multiplicar linha por coluna, né? Então aqui vai ficar, ó, 2 vezes 2, primeira linha com primeira coluna, 2 vezes 2, mais 3 vezes 1, né? Primeira linha com primeira coluna. 2 vezes 3, mais 3 vezes 0, primeira linha com segunda coluna. Vou para a segunda linha. Segunda com primeira. Vai ficar 1 vezes 2, mais 0 vezes 1, né? Segunda linha com segunda coluna. 1 vezes 3, mais 0 vezes 0. Então, aí o resultado, ó, da matriz A ao quadrado. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. 2 vezes 3, 6, mais 0 aqui, não é? Dá 6. 1 vezes 2, 2 mais 0, 2. 1 vezes 3, 3. Vezes mais 0, 3, tá? Então, essa daqui é a matriz A ao quadrado. Bom, se eu quisesse encontrar a terceira, né, eu poderia fazer como sendo A ao quadrado vezes A. E já tenho que é A ao quadrado, bastaria multiplicar agora pela matriz A. Ok, pessoal? Então, não, ó, perceba que não é multiplicar os elementos aqui ao quadrado, tá certo? Então, é dessa forma que a gente faz potências de uma matriz, ok? Então, ó, o vídeo vai encerrar por aqui, tá? Depois, no próximo vídeo, a gente vai resolver alguns exercícios. Ok, pessoal? Até mais! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Eu sou o professor Ailton Ribeiro, tá certo? Segundo ano do ensino médio, tá? Do ensino médio, ok, pessoal? Stand and go out of